Meus amados irmãos, a paz do Senhor, abram comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao versículo 16, que nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Meus amados irmãos, essa história dos dois discípulos no caminho de Emaús foi narrada por Lucas. Marcos também, de forma abreviada em 2 versículos, faz menção desse episódio. Mas Lucas conta mais detalhes. Este é o motivo de alguns estudiosos, historiadores da Bíblia, acreditarem ser Lucas a outra pessoa que estava com Cleopas, ou outro discípulo. Já há alguns que diz que Cleopas ia com sua esposa. Há essa divergência. Mas não é isto que nos interessa nesta tarde discutir. Tanto porque o que nos mais importa é a mensagem passada por este episódio que Lucas fez questão de detalhar em seu evangelho até o diálogo de Cristo com os dois. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Hamat, que significa fonte de águas quentes. Era um povoado que quem saía de Jerusalém tinha que percorrer em média 11 quilômetros, como diz o texto, Aquelas dezenas de estádios. Mas eram 11 quilômetros saindo de Jerusalém para Emaús. No contexto, assim, a história, todos nós sabemos que Jesus havia sido crucificado e os discípulos aqui, no caso, provavelmente tenham assistido toda esta cena na Via Dolorosa, onde Cristo foi crucificado entre dois malfeitores. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, provavelmente porque esses discípulos lembravam que Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Tanto é que quando Cristo argumenta com ele, eles dizem que já se passaram 3 dias e nada. No terceiro dia, quando vem informações de que Maria havia ido ao sepulcro, alguns discípulos tinham ido ao sepulcro também, e o corpo de Cristo não estava lá, não foi o suficiente para eles crerem que Jesus havia ressuscitado. Acredito que por eles não terem um testemunho dos apóstolos e da mulher que vira o túmulo vazio, ali foi onde a ficha caiu. Onde os sonhos deles, onde o que eles acreditavam, havia se desmoronado. Todos os seus projetos e planos com Jesus e a sua esperança de que Cristo remiria e libertaria Israel, nada feito. Este é o fim. Voltemos para casa. E resolveram tomar o caminho de casa, esquecendo seus sonhos, voltando para a vida anterior. Tristes, decepcionados. E tem algumas lições que nós podemos aprender com eles. Uma é que o caminho que eles escolheram estava completamente errado. É algo que nos chama a atenção. Eles estavam indo para Emaús, sendo que deviam permanecer em Jerusalém, continuar em Jerusalém. Mas eles não tinham mais sonhos, seus sonhos tinham sido destruídos e acabado, morridos. Seus sonhos tinham sido crucificados em uma cruz. E na esperança de que 3 dias ele ressuscitaria, ele não ressuscitou.
eles resolvem ir para Emaús. Emaús, como eu disse anteriormente, significa fonte de águas quentes. Há um primeiro ensino aqui. Às vezes a gente acha que o clima espiritual do caminho que nós estamos seguindo é o correto. São águas quentes. Parece que ficamos anestesiados e achamos que o certo é continuar nesse caminho. Se você está neste caminho, que as águas são quentes, o clima é parecido com o clima da presença de Deus, está errado. Esta não é a fonte, Jesus Cristo, não é a fonte de águas que jorra para a vida eterna. E isso é tão nítido que neste caminho você continua decepcionado, triste, incrédulo com as coisas, sem esperança. O caminho que você está traçando está errado. Por mais que você diga assim, eu convivi com Jesus, eu estava com Jesus, eu ouvi os ensinos de Jesus. E na primeira dificuldade, no primeiro problema, você resolve tomar um caminho. É de águas quentes, é parecido, o clima é parecido. Mas você tem depressão, você tem decepção, você tem tristeza, falta-lhe fé. Você precisava ter ficado em Jerusalém, que é lugar de paz. É onde Jesus Cristo morreu, mas é lugar de paz. Jerusalém significa lugar de paz. E muitas vezes, por causa de uma decepção, escolhemos o caminho errado. Mesmo que sejam caminhos de fonte de águas quentes, só parece com os caminhos de Cristo ou com a vontade do Senhor. É preciso se aprofundar na água da vida que é Cristo e saber ficar em Jerusalém, lugar de paz, até que do alto sejais revestido do poder. Uma outra lição que podemos aprender é que eles não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus durante todo o ministério de Cristo aqui na terra. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, dar vista ao cego, fazer paralíticos andarem, sermões maravilhosos. Eles tinham essa experiência de milagres com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Sabe o que é passar dezenas de anos na igreja? Centenas não, né? Mas dezenas de anos na igreja, ver milagres acontecer, ver coisas extraordinárias acontecer, ver belos sermões, palavra de Deus, e não conhecer o Jesus. Eles ainda não tinham uma experiência verdadeira com Jesus. Tanto é que quando Jesus se apresenta a ele no caminho de Emaús, a mente dele, diz a palavra de Deus, os olhos deles estavam como que fechados para não reconhecer. Entenda, meu amado irmão, entenda, minha amada irmã. Observe se o caminho que você está seguindo é o correto. Observe se você saiu do lugar da bênção que era Jerusalém, onde os apóstolos já tinham constatado que Cristo não estava mais no túmulo, que uma mulher tinha visto ele, mas mesmo assim não eram informações suficientes para você crer que Cristo havia ressuscitado. Tem tanta gente contando testemunho em meio a essa pandemia. E às vezes pessoas ficam no sofrimento, porque estão seguindo no caminho errado. Mas, meu amado irmão, eu tenho 30 anos de crente, não importa. O importante é se você realmente tem conhecimento de Jesus, conhece a Jesus, tem intimidade com Jesus, ao ponto de quando a tribulação, a dificuldade, os problemas aparecerem, seus olhos não sejam cegados e impedidos de ver que Jesus está com você aí agora, caminhando com você, dizendo para você: filho meu, não tenha medo. Eu prometi estar com você até a consumação dos séculos e vou cumprir a minha promessa.
muitos se encontram exatamente nesta situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar, apesar de ter presenciado vários milagres. Ainda estão tristes, incrédulos, ainda não veem Jesus como Ele realmente é, como Senhor e Salvador, ou seja, ainda não o conhecem. Terceiro é que eles não conheciam Jesus. Segundo é que eles não conheciam Jesus. E terceiro é que eles não se conheciam. Quando responderam o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstraram que além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus havia morrido pelos pecados deles e de toda a humanidade. Muitas vezes o nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. Sabe o que é estar na igreja e glorificar a Deus, dar aleluia, mas voltar para casa vazio? Sabe o que é estar na igreja, ver milagres acontecerem, glorificarem ao nome do Senhor, e quando a dificuldade chega, o medo bate, a incredulidade bate. Às vezes nós não nos conhecemos. Achávamos que éramos tão crentes, mas tão crentes, que quando a dificuldade veio, ficamos com tanto medo que perdemos a fé. E eles não se conheciam. Quarto é que eles estavam decepcionados. Eles tinham depositado a fé e a esperança em Cristo, como muitos de nós fizemos também antes deste momento tão turbulento que estávamos passando. Quando a dificuldade vir, quando o problema vir, Jesus vai me livrar, Jesus vai me dar vitória. E nos encontramos sofrendo, padecendo, trancados. Para alguns a decepção chegou, infelizmente. Mas eram tão crentes, eram servos de Deus, e de repente se veem abatidos, tristes, decepcionados, sem crer, sem esperança. Alguns de nós estão caminhando no caminho de Emaús, longe de Jerusalém, que é lugar de paz. Tristes e decepcionados. Louvado seja o nome do Senhor. E essa decepção é mostrada quando ele diz: hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Talvez alguns estão dizendo: já fazem tantos meses que eu oro e nada acontece. É triste ver um cristão se comportar como Geazi, de amanhecer o dia e olhar e ver cavalos e cavaleiros, um exército cercando o lugar onde ele, o profeta, está. É triste sermos cristãos Geazi e só vermos o exército que nos cerca. Mas eis que o profeta chega e diz: olhai para cima e ver o grande exército celestial, que o maior número é o que está conosco do que este que você está vendo. Outra coisa também que aprendemos com esses dois discípulos é que eles não tinham discernimento. Isso é evidenciado quando Jesus fala para eles que honestos, tardios em compreender, que significa tolo ou sem discernimento. Não estamos falando de pessoas leigas, eram pessoas que conheciam as profecias bíblicas. Eram pessoas que entendiam, que fez aquele intensivo, fez a faculdade teológica aos 3 anos de ministério com Cristo. A maior história da humanidade, o maior evento, que foi morte e crucificação, a salvação humana, a aliança de Deus estava sendo consertada em Cristo com os homens.
O caminho estava aberto para o céu, os pecados estavam sendo perdoados. Tudo acontecendo debaixo dos seus narizes e eles não discerniam isso. Não estavam entendendo. Como tem muitos caminhando ainda nesse caminho de Emaús sem entender. Só vem as desgraças acontecendo. É Jesus perguntando para ele: do que vocês estão falando? Do que é que vocês estão falando? Jesus interessado em entender, em ouvir a conversa deles. Do que é que vocês estão falando? Fico imaginando Cleopas e o outro amigo dele dizendo: você não assiste a Globo, não assiste a Record, o SBT, o que estão noticiando que Jesus foi crucificado, e começaram a contar a história triste mais uma vez. Jesus inquieto para dizer: parem, do que vocês estão falando? Ao ponto deles dizerem assim: tu és o quê? Não mora nesse mundo, nesse país ou nesse universo? Jesus, eu fico imaginando Jesus incomodado. Não, eu não acredito que os meus discípulos que andaram comigo, que ouviram eu falar o Evangelho, as boas novas, as promessas de Deus para eles, eles só conseguem enxergar o pior, o caos, a dificuldade, os problemas. Eles falam lá, a partir do versículo 19, eles sabem que Jesus fora profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles sabem de tudo isso, como muitos de nós sabemos, que Jesus é poderoso, que Jesus opera milagres. Mas só sabemos até aí, não tivemos a oportunidade de compartilhar, de sentir, de viver e de vivenciar isso. Eles começam a contar a história triste. Os principais sacerdotes, os príncipes entregaram a condenação à morte, crucificaram, e nós esperávamos que ele fosse ele quem ia libertar Israel, o libertador, o próximo Moisés, o próximo Davi. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o terceiro dia, cadê ele? Disse que ia ressuscitar o terceiro dia, até agora não apareceu. É claro que eu ouvi dizer que algumas mulheres dentre nós, as quais foram de madrugada para o sepulcro, não achando o corpo, voltavam dizendo que também tinham visto uma visão em anjo, que dizem que ele vive. Eu sei disso tudo, que ele vive, que ele tem poder, eu sei disso tudo. Mas meus olhos não conseguem enxergar porque me falta intimidade com ele. Glória a Deus. Aleluia. Foram ver o corpo e não encontraram. Jesus respira bem fundo, puxa o ar dos pulmões que ele tinha, com o corpo já glorificado. Diz: por que vocês são tão tardios de coração para crer que os profetas dizem? E Jesus começa de Moisés e até os profetas a mostrar para eles, o que se dizia a respeito deles. Até que eles chegam ao lugar para onde eles iam, e ele fez com que, como quem ia para mais longe. Sabe por quê? Porque Jesus não quer estar no lugar de tristeza, de decepção, de pessoas que não creem nele, que não acreditam nele, que não esperam nele. Ele dizendo: eu vou mais adiante. Até que eles convencem a Jesus no versículo 29, dizendo: fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia. Eles convidam Jesus para estar com eles e Jesus aceita. Aleluia. E no versículo 30, quando Jesus senta com eles à mesa, toma o pão, abençoa, parte
e lhe dar. Isso é comunhão, irmãos, isso é comunhão, irmãs, é o que vamos fazer hoje na Santa Ceia, aleluia. Comunhão, comunhão no partir do pão. Foi nesse momento que os 2 discípulos de Emaús conheceram Jesus, quando começaram a ter comunhão com Ele, quando partiram o pão, quando fizeram parte disto. Que comunhão! Jesus desaparece e eles olham um para o outro e diz: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus! Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Quer ter comunhão com Cristo? Quer conhecer a Jesus como os discípulos de Emaús conheceram? Nesse teu caminho, fala com Ele em oração. Olha o versículo 30. O coração deles começou a arder quando pelo caminho, quando eles começaram a andar realmente com Jesus. Quando nos falava oração, oração, quando nos falava oração, e quando nos abria a Escritura, a leitura da palavra de Deus. Foram esses 3 atos que levaram eles a ter intimidade com Deus, andar no caminho de Cristo, falar em oração e lendo as Escrituras. E uma das coisas que nos chama a atenção no versículo 33 é que quando eles sentiram isso, na mesma hora, levantaram-se, tornaram para Jerusalém. Tornar para Jerusalém nos lembra a voltar o primeiro amor. Lá você será revestido de poder. Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado, engrandecido seja o Deus que ressuscitou ao 3º dia. Morreu e ressuscitou ao 3º dia. Amém.